E aí, pessoal, hoje eu decidi que vou desenhar a Billie Eilish. Como ela é uma das artistas que eu mais desenhei, eu decidi escolher essa foto aí que vocês provavelmente já devem estar vendo, que é uma foto bem diferentona dela que eu gosto. E daí, eu sempre gosto de começar os meus desenhos delimitando a parte onde a pessoa vai ficar. Se é um rosto, eu começo fazendo um círculo. Então dá pra ver que a proporção do rosto dela, nesse caso daí, tá bem circular. Aliás, eu gosto de pegar um lápis que não marque tanto. Eu tava com o 5B por engano, mas eu deveria estar fazendo com esse aqui, HB. Então vamos lá. Eu gosto também de demarcar aqui a perspectiva do rosto da pessoa que eu tô fazendo. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de bagunçar o desenho. Meu rascunho não é muito higienizado. Eu não faço um traço apenas, eu gosto de fazer vários para escolher, me comprometer depois só com um. Mas aí eu tenho muitas opções aqui. Eu não sei se eu recomendaria vocês fazerem isso, mas esse aqui é o meu estilo. E ele me traz um pouco mais de segurança. Então a partir daqui eu vou delimitar também a parte onde o olho dela vai ficar. Podem fazer a comparação aí com a foto que vocês estão vendo do lado. O olho vai ficar mais ou menos nessa parte daqui. A distância do olho para o nariz é mais ou menos a distância que ela tem do olho para a sobrancelha. Então eu vou fazer outro traço assim, mais ou menos da mesma distância. Esse espaço daqui pode ser modificado quando eu começar a colocar os traços dela, por se de repente eu perceber que não condiz com a proporção que eu tô vendo na foto. E a boca dela vai ficar mais ou menos aqui embaixo. Agora eu vou delimitar a parte onde a testa dela começa e o cabelo dela também. Sem me preocupar tanto com os detalhes, sem me preocupar tanto com o realismo agora. Esse tipo de desenho que eu faço é meio que considerado um semi-realista, né? Ó, dá pra perceber que a testa dela tá num formato meio triangular aqui, por causa da perspectiva da foto. E a partir daqui eu tenho mais segurança para começar a colocar os traços iniciais dela. Eu geralmente começo pela sobrancelha. Eu vou respeitando aquele espaço que eu delimitei. Perceba que a perspectiva vem de cima para baixo aqui já que ela está de lado. Eu não vou me preocupar com o óculos dela agora. Eu vou colocar depois que eu já tiver colocado os olhos, a boca, o nariz. Para fazer os olhos, eu geralmente faço uma bola aqui. Isso daqui não tá mostrando exatamente onde os olhos dela vão ficar, mas está demonstrando todo o globo ocular dela. Os olhos delas vão ficar aqui embaixo porque ela tá com os olhos meio entreabertos. Mas o globo ocular dela corresponde a todo esse espaço daqui. Então, quando eu não quero colocar agora os detalhes do olho da pessoa, eu simplesmente deixo um círculo assim, para demonstrar onde é que eu vou colocar depois. As pessoas que ficam olhando o processo do meu desenho no começo, elas tendem a meio que se assustar, a não colocar tanta fé no resultado, porque o rascunho inicial geralmente não é tão bonito quanto o final, obviamente, né?
O nariz eu faço a mesma coisa. Eu faço uma bola aqui, ó. Uma bolinha aqui que vai representar o centro do nariz dela. Geralmente eu faço uma bolinha para todos os tipos de nariz, mesmo quando o nariz não é muito arredondado. Isso aqui é só para me dar um pouco mais de segurança em relação à posição dele. E eu faço duas bolinhas para representar as narinas, que nesse caso daqui, como está de perspectiva, essa narina daqui vai ficar um pouco maior e essa daqui que está na perspectiva do lado de lá vai ficar menor. Então essas bolas, esses formatos geométricos simples, como bolas, triângulos, quadrados, eles dão uma perspectiva de realismo, porque eles passam já por si só uma sensação de 3D. Então aqui eu já posso delimitar também a bochecha dela, meio que deixando de lado aquele traço inicial da bola. Eu percebo que essa parte da sobrancelha dela recebe um sombreamento mais forte aqui. E a sobrancelha daqui, ela começa onde esse sombreamento termina, na mesma altura, ó. Então, essa sobrancelha tem que começar aqui, apesar de eu ter colocado ela um pouco mais acima antes. O nariz dela tá bem reto aqui, então apesar de eu ter colocado uma bola aqui, eu vou ter que respeitar esse traço mais reto que eu coloquei, que eu ignorei no começo. E aqui eu vou puxando mais para baixo. Puxar aqui a franja dela. A testa dela não vai até aqui em cima. Porque o que vai aqui em cima é o cabelo dela, que vai pegar toda essa parte daqui. Vamos colocar o olho dela para não ficar tão estranho por enquanto. Eu vou começar a delimitar aqui o olho dela. Ó, perceba que eu comecei aqui embaixo. Pronto. Aqui em cima tem um espaço muito grande, porque ela tem essa característica de posar para as fotos com os olhos sempre muito mortos. Faz parte do estilo dela. Gente, como eu falei pra vocês no começo, eu acho que Billie Eilish é uma das cantoras que eu mais desenhei até hoje. Eu tenho tela dela, eu tenho vários desenhos no meu sketchbook. E eu gosto muito de desenhá-la, não apenas ela, mas qualquer cantor, artista que tenha fotos muito estilosas. Ó, eu percebo que o olho dela tá nessa perspectiva daqui, ó. Como se fosse uma ladeirinha. O fim do olho dela corresponde a esse tracinho daqui. Então, vamos fazer a partir daqui. O olho dela corresponde, ó, essa parte daqui final do olho dela direito. Você puxa aqui pra baixo e percebe que é o começo do nariz dela. Geralmente todos os roxos são assim. Então você percebe que eu dei uma exagerada aqui na hora que eu tava fazendo o nariz anteriormente. Então eu vou passar a respeitar essa delimitação e trazer o nariz um pouco mais pra cá, que o nariz dela é bem delicado.
Então o nariz dela vai respeitar esse espaço daqui. Pronto, agora a gente vai... Eu puxei aqui os cílios dela até aqui o final, mas não é isso que acontece. Eu dei uma empolgada aqui. Ele vai só até aqui, né? Depois eu dou uma apagada aqui nessa parte. Bom, finalmente vamos pra boca. A boca dela começa aqui nessa limitação. No finalzinho da narina começa o lábio dela. E o espaço é mais ou menos aqui. E o final da boca dela daqui corresponde mais ou menos a esse espaço daqui. Ó. Sempre fazendo uma comparação em relação ao que as outras partes do rosto, onde as outras partes do rosto estão. Então, eu também faço... Opa, aqui, ó. O rosto dela não vem pra cá ainda. Ele vem pra cá. A bochecha dela ainda não vem tanto pra cá. Então, vou fazer uma bola aqui. A boca dela vai mais ou menos preencher esse espaço, né? Até aqui. E a bochecha dela vai vir até aqui. Eu sinto que ela tem um pouco mais dessa maçã do rosto. Mais estufado. Então, eu vou puxar mais pra cá. E é isso, eu vou agora colocar os detalhes da boca. Da finalização. Depois eu ainda vou vir com o sombreamento, tá, gente? Isso daqui é só o sketch inicial. A boca dela tá entreaberta. Então eu passo um traço aqui. Depois eu vou me preocupar com os dentes dela. E para fazer o lábio, eu também faço uma bola aqui. Inicialmente, né? Depois o sombreamento vai trazer mais definição. Aqui. Eu conheci a Billie Eilish no tempo que ela ainda não era tão bombada assim. Eu acho que ela tinha uns 100 mil seguidores, talvez, no Instagram. Não, um pouco mais. E daí depois que ela lançou aquele álbum dela, When We Sleep, Where Do We Go, ela começou a ficar bastante reconhecida. E hoje em dia ela deve estar na base dos 50 milhões de seguidores, não sei, 60. Então, aqui a gente vai vir agora para o resto da cabeça dela. Eu vou respeitar ainda esse espaço que eu delimitei logo no começo do desenho. E a orelha dela vai começar nessa linha daqui, ó. Onde termina o olho. Nessa altura daqui. Então, eu vou colocar a limitação aqui. E vou colocar a limitação do final da orelha dela, onde está a boca dela, aqui. Um pouco mais pra cima, na verdade. Aqui. O espaço da bochecha dela é mais ou menos esse. Onde a mão dela vai ficar encostada aqui. Então vamos lá, fazer um outro círculo. Um círculo maior aqui na parte de cima da orelha e um círculo menor aqui na parte inferior da orelha. Fazer um traço por enquanto assim.
sempre checando se realmente a proporção está correta, né? Porque eu não estou fazendo aqui métricas exatas com régua, eu estou usando a minha perspectiva, então a minha perspectiva é falha. Eu posso mudar de ideia depois, né? Refazer o caminho que eu fiz no começo. Então é um olhar sempre atento e sempre aberto para modificações. Então a cabeça dela termina aqui. Tô achando que a boca dela é um pouco mais inclinada. E daí eu vou começar a fazer os dedos dela. Mais uma vez, eu venho com... Ó, a mão dela vai ocupar mais ou menos esse espaço daqui. Então, para ter mais segurança, eu delimito essa parte. Por isso que é legal você ter um lápis que não marca tanto, porque você meio que vai manchar o seu desenho se você trouxer logo um lápis 6B, 4B. E aqui eu vou delimitar aonde os dedos delas vão ocupar aqui. O dedo do meio dela termina aqui para a unha começar. E ela vai até aqui a unha. A Billie Eilish disse que a ideia para usar esse tipo de unha postiça super longa veio de um comentário no Instagram dela. Ela não usava, daí alguém colocou algo parecido como: e se a Billie Eilish usasse unhas postiças gigantes, seria muito legal, porque contrastava com aquele jeitão meio moleque dela. E daí ela achou a ideia legal e passou a usar. Porque quando você assiste as entrevistas da Billie Eilish no YouTube, na televisão, você percebe que ela tem um jeito mais moleca, mais... talvez menos delicado, sabe? Que é aquela coisa que a gente encontra mais em cantoras como Ariana Grande. E daí esse tipo de unha aqui é meio que um contraste, é meio que uma quebra de expectativa. Pelo menos é a minha leitura, né? Perceba que eu estou respeitando a altura das unhas dela aqui, ó. Essa daqui vai um pouco mais para frente, essa aqui vem um pouco mais para trás. E aqui eu vou começar a fazer a roupa dela, que toma esse espaço daqui. Ah, lembrando que tem uma unha aqui escondida. Gente, esse daqui tá sendo o meu primeiro vídeo falado no YouTube. Se vocês forem procurar os outros vídeos mais antigos, geralmente eu deixava só um vídeo acelerado do processo do meu desenho, colocava uma musiquinha de fundo e pronto. Mas aí o que aconteceu? Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo mais sincerão, onde eu digo porque eu decidi me dedicar mais ao YouTube, pelo menos ao processo criativo, processo de produzir conteúdo para o YouTube. Como vocês podem ver, eu sou muito pequeno ainda nessa plataforma, mas eu acho que eu sempre tenho um pouco mais de liberdade, de controle também sobre o meu conteúdo, do que nas redes sociais. Não que o YouTube também não seja uma rede social com algoritmo e tudo, cheio de regra, mas aqui parece que eu tenho um pouco mais de liberdade criativa, né? Já que eu detenho o controle da duração do vídeo, da edição. Então eu acho que o processo criativo do YouTube, apesar de ser um pouco mais trabalhoso do que as outras redes sociais, né? Que basicamente são vídeos curtos, ele me oferece um atrativo melhor.
Sem falar que eu venho de uma certa experiência negativa com o TikTok, por exemplo, que meio que não está entregando o meu conteúdo lá. Então eu meio que decidi dar uma pausa nessas redes sociais para me concentrar em produção de conteúdo mais independente, sabe? Então aqui eu vou colocar essa parte daqui do cabelo dela, tá um pouco mais alta. Ela tem um coquezinho aqui em cima, mais ou menos nessa altura. Esse desenho tem muito detalhe. Quando não é um desenho super realista, você pode ignorar alguns detalhes, sim. Não precisa ser exatamente como está na foto. Mas ela colocou aqui... Eu não sei como é que é o nome disso. Para prender o coque dela. O brinco dela vai até aqui embaixo. Depois eu coloco os detalhes do brinco dela melhor. Deixa eu ver quanto tempo esse vídeo já tá tomando. 21 minutos. Nossa. Vamos dar uma acelerada. Vou colocar os óculos dela agora. Os óculos dela tomam esse espaço daqui. Então eu coloco primeiro um círculo, como eu sempre faço com tudo, e depois eu venho aqui com o detalhe. Vamos colocar aqui agora. Mais uma vez eu vou delimitar aqui até onde o óculos dela vai, para depois colocar os detalhes. Os detalhes são bem minuciosos. Esse lado daqui, o óculos pega mais o rosto dela, o olho dela, aliás. Pronto. Depois eu quero trazer também alguns desenhos com lápis de cor. Esse desenho seria muito bom colocar lápis de cor, porque ele tem todo esse verde aqui do cabelo dela, combinando com os óculos dela. Seria bem divertido também colorir esse desenho, mas por enquanto a gente vai ficar com grafite mesmo. Eu também gosto de fazer desenhos com pintura a tinta acrílica. Essa tinta daqui, a maior parte dela é de tecido. Eu tava meio que usando para treinar, mas eu não recomendo muito usar tinta de tecido em papel, porque ela seca muito rápido e daí não dá tempo de você fazer a mistura de cores no desenho. Ele começa a meio que descamar. Mas tinta acrílica, tinta óleo, aquarela também, que é um tipo de tinta que produz uns desenhos muito legais, mas que eu ainda não tenho tanta familiaridade assim e preciso aprender um pouco mais antes de trazer aqui para vocês. Vou terminar aqui a parte da roupa dela.
E pronto, mais ou menos eu tenho o esboço inicial e eu posso começar a sombrear. O processo de sombreamento também não é nada delicado, pelo menos o meu estilo não é muito delicado. Eu gosto de sombrear o desenho sem usar o esfuminho. Pode ser que eu faça outros desenhos mais realistas aqui usando o esfuminho, mas eu quero mostrar pra vocês inicialmente como é o meu estilo favorito de desenho, né? Então vamos começar. Eu geralmente passo a primeira camada de sombreamento mais leve. Eu sempre começo do mais leve para o mais forte, entendeu? Respeitando as áreas de ponto de iluminação. Então aqui na bochecha dela tem uma área de ponto de iluminação muito forte, que vai até aqui embaixo. E aqui na parte de cá tem um pouco mais de sombreamento. Geralmente essas pessoas que têm os traços mais delicados, você não pode meio que se empolgar tanto no sombreamento, porque senão marca muito o rosto da pessoa e perde essa característica delicada que eles têm. O cabelo dela, que tem uma parte mais escura embaixo, uma coloração escura, com a parte verde de cima. A parte verde aqui nesse caso vai corresponder à parte em que eu não vou colocar sombreamento. A parte mais escura tá aqui no final também do cabelo dela. E também aqui no coque dela, que é a parte preta, que são as pontas do cabelo dela que são mais pretas. Bom, perceba que eu não tô tendo tanto cuidado assim por enquanto. Vou acender os traços dela, da sobrancelha. Tem desenhistas que já começam a fazer diretamente com o lápis mais escuro, que não passam pelo processo inicial que eu fiz aqui. Depende muito do nível de confiança que você tem. Eu quis iniciar dessa forma porque eu recomendo que as pessoas façam assim também, especialmente quando elas não têm muita prática no desenho. Isso dá um pouco mais de segurança para elas. Eu vou contornar aqui essas unhas postiças. E vou começar a sombrear os dedos dela. A sombra fica mais nessa parte daqui. E o ponto de iluminação fica mais no final. Depois que você passa a primeira camada de sombreamento, você vem com a segunda mais forte. Aproveita para sombrear também um pouco da unha.
Perceba que essa parte daqui tá bem sombreada também, porque a mão dela tá fazendo sombra no rosto dela. Então eu venho com uma camada mais profunda de sombra aqui também. Vou acender aqui o cabelo dela. Pode ultrapassar aqui o óculos dela, já que os óculos dela são transparentes, então vou construir aqui o nariz dela. E o ponto de iluminação dela, eu vou colocar aqui uma bolinha. Apesar da foto você não perceber essa bolinha, eu gosto de colocar pra dar uma cartoonizada nos meus desenhos ao mesmo tempo, já que eles não são completamente realistas. Vocês podem também acentuar, dar uma exagerada nos pontos de iluminação ou em outras características do seu desenho. Ao mesmo tempo, eu vou... Então perceba que aqui, ó, tem basicamente 3 pontos de iluminação. Essa bolinha daqui, esse tracinho daqui e a extremidade da narina dela. Eu dei uma exagerada, como vocês podem ver, né? O cabelo dela também faz um pouco de sombra aqui nessa parte. Eu vou começar a colocar também um pouco de contorno. Então eu aperto um pouco mais o lápis para ele ficar mais forte.
Eu também posso fazer assim, ó, no cabelo dela. Posso passar uma camada de sombreamento mais claro e depois eu posso dar alguns ajustes, alguns pontos de iluminação com a própria borracha. Eu venho com a borracha assim e depois eu acentuo mais ainda esses espaços de iluminação com o lápis. Aqui eu vou colocar esse tracinho aqui. Agora vamos pro lábio dela. Mais uma vez eu venho com a camada mais clara de sombreamento para depois aplicar a mais escura. E daí a ponta do meu lábio já tá começando a ficar um pouco grossa. Quanto mais grossa a ponta do lápis fica, mais difícil é de trabalhar com os detalhes. Então é legal você ficar atento a isso para fazer sempre a ponta. Eu percebo que a parte aqui, ó, de baixo dos lábios dela é um pouco mais escura, enquanto a parte de cima recebe alguns highlights, alguns pontos de iluminação. E a mesma coisa acontece aqui. Geralmente acontece em todos os rostos. Tem um ponto de sombra bem mais destacado aqui embaixo. Eu vou aproveitar para ajustar o contorno do rosto dela. E também acender um pouco do óculos. Eu tenho uma exagerada aqui no contraste do óculos dela pra dar uma cartoonizada também. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Percebo que aqui precisa de um pouco mais de contraste. E aqui em cima um pouco mais de definição.
Isso daqui representa muito o meu estilo, porque eu gosto de deixar um pouco essa coisa rústica do traço aparecendo. Se você gostar mais do realismo puro, aí, você pode trabalhar com mais delicadeza. E daí o desenho, que poderia terminar em pouco tempo, vai requerer algumas horas. Colocar aqui algum ponto de iluminação no lábio dela também, tanto em cima quanto embaixo. Conforme você vai desenhando, o lápis vai ficando mais claro e daí você precisa voltar para dar mais contraste. Existem algumas folhas, inclusive eu vou falar para vocês qual é a folha que eu estou usando. Ela tem gramatura de 150 gramas e eu estou usando um sketchbook da Tilibra. Esse modelo daqui, para as pessoas que têm interesse. E o lápis geralmente é da Faber-Castell. Nesse caso aqui eu estou usando o 5B. Mas eu gosto mais de usar o 4B porque é um lápis que não é nem tão escuro nem tão claro. Mas no momento eu não tô com ele aqui. Na verdade eu tenho, só que ele tá muito pequeno. Então vamos aqui pro olho dela. E aqui eu vou colocar um pouco de sombreamento. Destacar um pouco da área de iluminação.
Ela não usa maquiagem muito pesada nessa fotografia, então eu não vou exagerar aqui na sombra. E aqui eu tô colocando os últimos detalhes do desenho, que é um pouco do cabelo dela aqui. Com a borracha eu também posso dar um pouco mais de foco na iluminação. E agora eu vou dar uma higienizada aqui ao redor do desenho. Gente, e esse daqui é o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Esse está sendo o primeiro desenho de muitos outros que eu pretendo fazer. Se quiserem deixar algumas sugestões de alguns cantores, artistas, para que eu possa desenhar, só é deixar nos comentários aí. Eu ainda estou pegando a prática desse tipo de produção de vídeo falado. E também vou aprender um pouco mais das técnicas de desenho, porque tudo que eu faço é meio que na intuição. Mas com o decorrer do tempo eu espero que vocês consigam perceber a minha evolução. É isso, gente. Até a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado do desenho da Billie Eilish. Valeu!